aqui é a Lelé, do blog Scrap Space da Lelé. E hoje eu vou transformar essa caixinha de chocolate da Ferrero Rocher, porque eu acho ela super bonitinha e vai ser super legal para dar um presente depois. Então eu cortei esses papéis, vocês estão vendo aí as medidas na tela, de acordo com o tamanho da caixinha, tá certo? Além disso, eu cortei um pouquinho menor, de modo a deixar uma bordinha em torno desse papel, porque essa caixa ela tem um dourado tão bonito que eu quis que ele continuasse aparecendo de alguma forma. Então eu cortei os papéis um tantinho menores para que esse dourado pudesse aparecer como uma borda, certo? Então aí vocês estão vendo que eu já estou colando os papéis, certo? Colei de todos os lados. Esfrego bem, né, para que fique bem aderido. E agora eu vou colar o papel de baixo, da parte de trás da caixinha, certo? E aí nessa parte da frente primeiramente eu vou cortar essa parte aqui do nome do chocolate, certo? Eu vou deixar todo esse espaço vazado. E aí esse outro papel eu vou cortá-lo de modo a ficar como se fosse uma moldura em torno desse espaço vazado, certo? Então eu coloco aqui um pedacinho de fita crepe só para segurar esse papel, porque abrindo as laterais, né, da caixa, eu vou passar o lápis para fazer assim tirar o molde do corte que eu vou fazer, né? Então aqui eu vou utilizar a tesoura, mas antes eu faço uma abertura, assim, um rasgo com estilete, só para poder encaixar a tesoura. E aí eu faço todo o corte. E aí é o seguinte, como eu fiz um molde exatamente do tamanho do espaço vazado, não vai deixar nessa parte interna uma bordinha dourada, né? Então, ó, quando eu colocar, vai ficar tudo coberto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou continuar cortando, fazendo o ajuste desse corte, né, com cuidado até a bordinha a dourada aparecer. Então, assim, olha, eu vou cortando e vou vendo, e aí eu vou ajustando o corte, né? Eu vou fazendo isso aos poucos, até que ficar um corte ótimo. Pronto, né? Agora que eu já fiz toda essa moldurinha, eu posso colá-la. E agora eu vou trabalhar com esse espaço vazio. Eu vou fazer um shaker, certo? O shaker é como se fosse um chocalhinho, né? No caso vai ficar um shaker box, né? Uma caixinha, como se fosse uma caixinha que chocalha. E aí a gente vai precisar pro shaker de uma transparência que eu já trouxe cortada exatamente para que seja correspondente ao espaço vazado, e um outro papel para ficar de fundo do mesmo tamanho, certo? E aí eu vou aplicar a fita dupla face. O ideal, gente, era eu deixar essa parte pro final, né? Mas eu acabei me adiantando e eu vou colar logo a transparência na parte interna da caixa, e aí eu vou conseguir vedar, né, esse espaço vazado da caixa, o buraco que ficou na caixa, né? Então vai ficar uma transparência aí, ó. E aí eu vou deixar ela aqui de lado por enquanto, que eu vou trabalhar agora com esse papel branco. Eu vou fazer um trabalho com carimbadas e pintura. Então eu vou pegar aqui só fazer uma marcação dos limites do buraco da caixa, certo? Só para que eu possa fazer as carimbadas dentro desses limites. Vocês viram que eu nem risquei tirei todo o molde não, né? Eu só fiz alguns tracinhos só para demarcar os limites. E aí eu começo fazendo as carimbadas. Eu vou fazer uma técnica de máscara, né? Então, assim, eu vou carimbar essa flor no segundo papel, porque eu vou utilizá-la depois para encobrir essa carimbada original, essa carimbada que está nesse papel maior, né? E aí como é que eu vou fazer isso? Eu vou cortar essa segunda carimbada,
né? Corto totalmente ela. Passo um pouco de fita reposicionável na parte de trás. Pronto. E aí eu consigo aplicar sobre o carimbo original. E aí eu fiz a máscara. Para que ela serve? Quando eu for aplicar as outras carimbadas, eu posso fazer uma sobreposição. Então eu posso carimbar um pouquinho acima da primeira carimbada, e os traços eles não vão ficar uns sobre os outros, né? Ou seja, eu vou preservar aquela primeira carimbada, né? E aí fazendo essa sobreposição. E a impressão que dá é que a primeira flor que eu carimbei, fica como a impressão que dá é como se ela estivesse por cima da outra. Olha, eu posso aplicar a borboletinha também, né? Então essa técnica ela é muito boa quando você vai trabalhar com mais de um carimbo e você quer fazer sobreposições, né? Você quer construir uma imagem com sobreposição de carimbadas. Pronto, já fiz as minhas carimbadas. Eu vou apagar agora os tracinhos que eu tinha marcado, né? Só para me ter como referência. E nesse momento eu vou iniciar a pintura, né? Então vai ser uma pintura, eu vou usar marcadores Copic. Eu costumo utilizar assim tons, no caso um mais escuro, outros mais claros, para trabalhar com luz e sombra, né? Então nas partes de sombra eu coloco o tom mais escuro e depois eu vou puxando como um intermediário, e por fim eu utilizo um mais claro, que aí a gente consegue deixar a flor assim com partes mais de sombra, de escuras, né, e outras mais claras. Isso dá mais, como se desse uma mais profundidade, mais volume, né, dá mais realismo para a pintura. Não fica aquela pintura chapada, né? Aí eu pintei a primeira flor, vou fazer a mesma coisa com a outra. Aí para o miolinho da flor eu faço só pontinhos, só um pontilhadozinho. E aí eu vou começar agora a pintar as folhinhas. Aí para as folhinhas eu acabo utilizando somente duas cores, uma mais escura e uma mais clara. Ela é pequenininha, né? Então já dá, eu utilizo só duas cores. E agora eu vou pintar a segunda florzinha, certo? E aí o processo é o mesmo. Utilizo um marcador de cor mais escura, uma intermediária e uma mais clara. Pronto, para finalizar, só falta agora umas borboletas. E o processo é o mesmo, eu começo com a cor mais escura, vou puxando com a mais clara. Pronto, feito isso, agora eu vou pintar o fundo, né? Eu vou pintar todo esse papel. Então eu vou utilizar um único marcador e vou fazendo essa pintura. E essa realmente é uma pintura muito simples, é só passar a canetinha. E aí vocês observem que eu sempre faço o contorno nas carimbadas, né? Para que depois puxar o restante das cores. O restante da pintura, né? Fazer o restante da pintura.
E assim não corre o risco de eu manchar os desenhos, as carimbadas que eu já tinha pintado, né, com essa essa canetinha que eu tô usando agora. E aí eu tô usando o marcador de número 0, que é o Blender. Ele é um marcador sem nenhuma cor, ele é transparente, ele só tem um solvente da caneta. E aí eu tô fazendo alguns pontinhos que talvez no vídeo não dê pra ver muito bem, mas ao final desse vídeo eu vou deixar uma imagem que vocês vão conseguir ver um efeito. Fica um efeito assim meio salpicadinho, meio manchadinho. Então eu vou aplicando assim só próximo das carimbadas. Em alguns pontos que eu quero que fique mais claro, eu deixo a canetinha, o marcador 0 por mais tempo. E pronto, finalizei a pintura. Agora eu vou fechar toda essa área com a fita banana. Não posso utilizar um pedaço muito largo, porque senão vai ficar aparecendo quando eu colocar ali na caixa. Então por isso que eu tô cortando, e esses pedaços que estão sobrando não vão se estragar. Eu posso utilizar depois em um outro momento. Eu poderia cortar com o estilete, talvez até fosse mais fácil, né? Fazer esse corte sobre a base, cortar com o estilete sobre a base de corte. Mas aí aqui eu tô usando a tesoura. Pronto, fechei totalmente. Na parte interna da fita banana eu passo um pouquinho de talco, porque ela tem uma colinha, né? Então eu passo um pouquinho de talco para que as pecinhas que eu vou colocar no interior, né, que são no caso eu vou utilizar lantejoulas, elas não fiquem grudando tanto na fita banana. Assim, eu tô utilizando lantejoula, mas você pode utilizar para fazer o shake, vidrilho, microesferas, miçanga, enfim, qualquer material que você possa depois sacudir e mexer. E aí eu tiro toda a fita banana, ó, e vou agora colocar bem no meio, ó, e mostrar pra vocês, ó, o barulhinho que faz, né, e o efeito das pecinhas, né, no caso das lantejoulas mexendo no interior, né. Então é isso, gente. Eu vou mostrar agora essa imagem para que vocês observem o efeito aí do salpicado, né, que eu fiz com o Blender. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Beijos e tchau, tchau.